Oi, pessoas da internet! A gente sabe que saber inglês é importante e é uma excelente forma de se destacar no mercado de trabalho e na vida pessoal. É ótimo poder assistir filmes em inglês e entender tudo, por exemplo. Mas sabia que a primeira língua mais falada no mundo é o mandarim, a segunda é o espanhol e a terceira é o inglês? Você sabia disso? Não, né? Então, deixa o like, se inscreve no canal, comenta e compartilha esse vídeo antes de ouvir essa história. Para poder entender a importância de saber inglês atualmente, é preciso conhecer a história dessa língua, entender seu contexto e os fatores políticos, sociais, geográficos e religiosos que ajudaram o inglês a ser tão difundido e importante. A história da língua inglesa e sua formação começou a ganhar força no período conhecido como Baixa Idade Média. Na Idade Média, existiam dois grandes grupos na Europa, que se localizavam na Germânia, que é a atual Alemanha, e na França. Ao lado desses grupos, tinha também os anglo-saxões, que foram denominados como bárbaros. É preciso que se saiba que essa expressão tem origem na Grécia Antiga, quando os gregos chamavam qualquer grupo de pessoas que não eram da Grécia de bárbaros. Os povos dessa região começaram a perceber que poderiam ter lucros se começassem a transitar entre regiões, comprando de um e revendendo para o outro, sempre com preços bem acima do valor pago na compra. Com isso, logo começaram a se destacar e a enriquecer com venda de joias, roupas e outros bens, dando origem a uma classe social chamada burguesia. A burguesia lucrava através da exploração do trabalho e começou a ficar mais e mais poderosa. Mas, para se estabelecer como uma nação, eram necessários alguns ajustes. Eles necessitavam do apoio da igreja e também de uma língua própria. O apoio da igreja era imprescindível, já que o clero centralizava em si a força política. As pessoas viviam sob o jugo da Igreja Católica, e para se aliar a ela, os burgueses passaram a patrocinar a igreja. Diante disso, o clero, que detinha praticamente todo o conhecimento intelectual da época, passou a propagar o English. A palavra English se origina dos termos Anglo, anglos, e passou a ser falada na região que começou a ser chamada England, que quer dizer terra dos anglos. Surgiu então a Inglaterra. Neste momento, começava a se criar uma hegemonia da língua. O idioma foi formado pela junção de vários outros dialetos anglo-frísio e saxão, além de ter influências do latim e do francês, e veio a substituir o dialeto celta, que pouco a pouco passou a ser esquecido. Com a expansão do império em várias regiões, o inglês começou a se tornar um importante meio de comunicação. É importante lembrar que, já por volta de 1500, havia um desenvolvimento na literatura inglesa com a formulação de documentos oficiais e tratados, e também da literatura do escritor William Shakespeare. O inglês também foi transformado ao longo do tempo em razão de batalhas e invasões, o que tornou seu vocabulário bastante extenso. Dando um bom salto no tempo, o inglês chega à América. Chegamos a um ponto da história em que Martinho Lutero, monge agostiniano, passou a questionar a Igreja Católica. Lutero não concordava que a salvação fosse algo a ser comprado. E ao protestar contra as práticas da Igreja Católica da época, Lutero deu origem ao protestantismo, um passo importante para que a língua rompesse a barreira continental. As palavras de Lutero passaram a ganhar mais força com o apoio de João Calvino, um homem poderoso, advindo da burguesia, que abraçou as ideias luteranas. Calvino fundamentou as ideias de Lutero criando o calvinismo. O avanço do calvinismo e seus ideais começou a assustar a coroa inglesa, que via nisso um grande perigo para a economia. Com a diminuição drástica da venda de indulgências, o sistema financeiro corria o risco de cair cada vez mais. A solução encontrada pela coroa foi oferecer subsídios para que moradores de regiões mais atingidas pelos ideais partissem para a América. E assim, milhares de moradores de York e Jersey partiram para o outro continente, criando então Nova York e New Jersey. Posteriormente, outros grupos também se mudaram para a América, criando regiões prósperas. Foram criadas ao todo 13 colônias, que mais tarde iriam se espalhar para o oeste. Depois de um tempo, os moradores da América começaram a enriquecer
e não concordavam mais em ceder 1/5 de tudo que ganhavam para a coroa inglesa. Eles achavam injusto que tivessem que pagar algo, já que não havia nenhuma relação comercial entre a colônia e a coroa. Foi então que resolveram se tornar independentes em 1783, criando os Estados Unidos da América, uma nação que viria se transformar. É curioso saber, no entanto, que o inglês passou a ter sua importância reconhecida em 1919, quando o Tratado de Versalhes foi assinado em 2 línguas, a francesa, de maior domínio na época, e o inglês. Esse reconhecimento da língua como uma das mais influentes do mundo teve um aumento significativo após as 2 grandes guerras mundiais e as possibilidades de comunicação entre as nações. O desenvolvimento dos Estados Unidos, tornando-se o que hoje reconhecemos como uma superpotência mundial, só aumenta a necessidade de que outras nações compreendam a língua inglesa. Chegando aos dias atuais, vemos que o inglês moderno é super influente nas áreas culturais, governamentais, sociais e de negócios. Isso amplia seu caráter global quando pensamos que ele foi criado desde o início sob bases que tinham em vista o domínio através do controle do comércio e avanços através de tomadas de território. E como a nação que detém o maior poder sempre acaba por influenciar os demais, vemos que o domínio dessa língua faz com que seus falantes, nativos ou não, tenham maiores possibilidades de deter também o poder, nesse caso, o poder da comunicação. E com essa história bem resumidinha, damos início a uma série de vídeos que se propõem a facilitar o aprendizado da língua inglesa. Fiquem ligados aqui e nas outras redes que sempre tem novidades, curiosidades e dicas de inglês para vocês. Se inscreva no canal, deixa o like, comente e compartilhe esse canal no WhatsApp com seus amigos. Beijinhos, até o próximo vídeo, bye bye!